Bem-vindos ao Estágio Trabalhista, ao vivo ou gravado. A gente vai estar aqui semanalmente trazendo episódios com temas relevantes, práticos e que vocês vão usar no dia a dia da advocacia trabalhista. A gente vai falar do impacto ali financeiro, como é que organiza a agenda do escritório. A gente vai falar de diversos temas ali que ajudam vocês a terem atos replicáveis, a terem uma advocacia mais tranquila. No episódio passado, a gente falou sobre audiência de instrução e ansiedade, né? Esses momentos que dão ansiedade, como cuidar disso. E hoje a gente vai fazer na prática aqui 3 audiências de instrução bem rapidinho. Esse episódio vai ter, eu acho que meia hora, tá? Para vocês verem que às vezes até a soma de pedidos que parecem complexos fica fácil quando a gente consegue construir essa visão técnica entre o que eu estou pedindo, de quem é o ônus probatório, quais os documentos que eu já tenho, quais os pedidos que realmente eu preciso tratar na audiência de instrução. Então, grande parte da dificuldade está na exclusão. A audiência de instrução, ela não é uma audiência que ganha quem faz mais. É uma audiência que sabe o que é para quem sabe o que deve ser feito, né? E nos limites que devem ser feitos. Por exemplo, já fiz um teste aqui, tá? Coloquei uma demanda no chat GPT e falei, faça as perguntas. Faça as perguntas de instrução, da audiência de instrução. Faça as perguntas de audiência de instrução desse pedido. Qual é o erro do chat GPT? Ele dá uma 80 perguntas, 20, 30 perguntas, né? Perguntas ali imensas e desnecessárias, repetidas. Ou seja, ele não sabe realmente discriminar essa questão. E o advogado que sabe discriminar, por exemplo, de 80, ele vai pegar uma, duas perguntas, né? Ou seja, ele está entendido ali o que faz ter uma grande habilidade na audiência de instrução é o que tu vai eliminar. É trabalhar apenas as matérias controversas, nos limites daquilo que constrói os fatos geradores de cada pedido que precisam ser provados oralmente. Então a gente falou que a audiência de instrução é uma audiência de juntada de documento oral. Tá? E aqui eu separei 3 casos para vocês. Olha, um caso de reconhecimento de rescisão indireta e baixa da carteira após o aviso prévio indenizado, que é após o prazo da estabilidade gravídica. Então, nesse caso aqui, é uma rescisão indireta de uma gravídica e essa baixa vai ser realizada após o período de estabilidade e após a projeção também do aviso prévio. Então, projeto estabilidade, projeto aviso prévio. Estabilidade para o estado gravídico e o pagamento da indenização correspondente, reflexos. Multa convencional, abono do PIS, verbas rescisórias, seguro-desemprego. Esses são os pedidos formulados na inicial. Esse é um documento que eu criei, tá? Que eu utilizo agora de base toda vez que eu vou fazer a instrução de um processo, eu faço esse documento. Esse documento vai estar lá no Trabalhista Raiz para vocês, que lá também vocês aprendem a como fazer audiência de instrução, como fazer audiência de acordo, definir o que é controverso, o que é incontroverso, quais os valores de acordo, com base nas verbas incontrovérsias e aquelas que vocês têm prova, né, para a audiência seguinte. Então, isso tudo vocês aprendem no Trabalhista Raiz. Aqui a gente só vai ver a parte prática mesmo do que seria construir uma audiência de instrução para vocês verem que, apesar de todos esses pedidos que podem bagunçar a mente de vocês, né? Estabilidade gravídica, indenização do período estabilitário, multa convencional, abono do PIS, verba rescisória, seguro-desemprego, pode vir a assustar vocês, mas na verdade a instrução desse processo pode ser muito tranquila ou não, tá? A gente vai avaliar aqui. Aí aqui tem um tópico de valores do acordo, que já coloca o valor da causa, o valor líquido, que seria o reclamante, né? O valor ideal para acordo e o mínimo aceitável, que a gente coloca uma base ali e fala, daqui não pode baixar, porque isso aqui a gente sabe que vai estar na sentença, e dentre outras coisas. Então, se o nosso cliente puder esperar, a gente não deixa diminuir menos que isso, porque é o mínimo que ele merece. Porque vocês têm que ter em mente que, por muitas vezes, aceitar aquilo que é justo ao nosso cliente é errado. Por quê? Porque aquilo que é justo a ele deveria ter sido pago naturalmente. E a partir daquele momento ele vai ter uma subtração em detrimento dos nossos honorários. Então não é o ideal que a gente sempre aceite só aquilo que está dentro da margem, né, do incontroverso, dentro da margem do que é indiscutível. A gente precisa ir atrás daquilo que ele não tinha ciência, que ele tinha direito, justamente para agregar mais ao recebimento dele, né? E assim a gente ter os nossos frutos pagos e ele vai receber além do que ele imaginava mais. Então a gente sempre tem que trabalhar, né, nessa busca, tá? De entregar mais do que ele pediu, entregar mais do que ele sabia, justamente para que os nossos honorários fiquem cada vez mais justificados. Mas claro, ele está justificado com receber
injustiça, justo aquilo que ele não recebeu antes, claro, porque o procedimento judicial foi o que fez eficazmente aquilo chegar até ele. Mas, como eu disse, não vamos trabalhar sempre no mínimo, né? Vamos trabalhar ali na busca de algo que majore aquilo que é justo a ele, tá? Então a gente tem um mínimo aceitável, mas eu não quero que vocês se confortem nele, mas claro que a gente tem ele como parâmetro porque isso faz a satisfação chegar mais rápido, o seu acordo. Em relação aos nossos acordos, mais de 80% deles são cumpridos voluntariamente de forma adequada. Então é bom fazer o acordo. Mas a gente tem que ter cuidado, porque às vezes se eu fechar um acordo, a parte está podendo fechar só o acordo, está querendo fechar o acordo, não para adimplir, mas tem uma dívida curta, menor. Ela não tem interesse em cumprir, então tem que ficar atento nessas circunstâncias aí na vida prática, porque a parte pode estar querendo fechar um acordo só para a ação que era de 200 virar um valor muito pequeno. E aí ela não cumpre, mas ela fica com uma dívida menor lá na frente, ela não sabe se ela vai pagar ou não, entendeu? Deixa para Deus. E aí, mas vai ter uma multa, mas essa multa não vai devolver nem o valor, por isso que não dá para aceitar acordo muito baixo, a menos do mínimo daquilo que você sabe que é incontroverso. Esses parâmetros todos estão no trabalhista raiz para vocês fazerem isso aqui. Porque senão, tu coloca um valor baixo, mesmo com a multa, ele chega nem no incontroverso que era no processo, e aí tu tem um grande perigo, tá? Aí a parte, mas eu não consigo pagar lá na frente. Tu não consegue pagar lá na frente, mas consegue pagar agora. Tem que ficar atento a determinados discursos, tá? Então a gente tem um tópico aqui para valores de acordo, mas a gente não vai focar nele aqui. Aí, ficha de instrução do segundo processo. Pagamento realizado por fora, adicional de insalubridade em razão da limpeza de banheiros de uso coletivo sem fornecimento de EPI. Dano moral decorrente da coação para retorno ao trabalho durante período de atestado médico. Acúmulo de função e direito ao plus salarial de 30%. Tá? Rescisão indireta e verbas rescisórias. Então, aqui, pagamento por fora, insalubridade, dano moral, né, por retorno ao trabalho em período de atestado, foi cobrado, acúmulo de função por ter agregado mais atividades do que inicialmente tinha instruído. Então, vamos fazer a instrução desse processo aqui também. Outro processo, reconhecimento do vínculo empregatício. Esse anterior eu falei do reconhecimento. Falei? Tinha reconhecimento? Não, não tinha. Nenhum dos dois anteriores tinha, né? Só esse terceiro. Reconhecimento do vínculo empregativo, rescisão indireta, da diferença salarial em razão da irredutibilidade salarial, ou seja, diminuírem o salário dessa pessoa, descanso semanal remunerado, horas extras pagas com acréscimo de 50%, adicional de hora extra com acréscimo de 50% e verba rescisória. Então aqui a gente tem hora extra, descanso semanal, diferença salarial, rescisão indireta, reconhecimento do vínculo e verba rescisória. No outro a gente tem pagamento por fora, insalubridade, dano moral, acúmulo de função, rescisão indireta, dano moral decorrente do retorno em período de atestado médico, a cobrança do funcionário em retorno de atestado médico com atestado médico para o trabalho, o adicional de insalubridade por limpeza de banheiro coletivo sem fornecimento de EPI. E no outro caso, a gente tem estabilidade gravídica, reconhecimento da rescisão indireta, multa convencional, abono do PIS, verba rescisória, seguro-desemprego. Então, assim, diversos pedidos, né? Vocês perceberam. Quando a gente vai falar da instrução desses processos, por exemplo, quando eu estou falando do primeiro processo, para vocês terem noção, não vou deixar ele depois, na verdade. Vamos falar do segundo. Pagamento realizado por fora, insalubridade, dano moral em decorrência da coação para retorno ao trabalho do período de estabilidade, acúmulo de função, rescisão indireta e verba rescisória. Aqui o tópico dos valores de acordo, como eu mencionei para vocês, né, identificando o valor aceitável, o valor ideal, isso vocês podem aprender no trabalhista raiz. E aí eu tenho uma quinta pergunta, um quinto tópico, necessidade de prova testemunhal? A primeira pergunta é essa, tem necessidade de prova testemunhal? Ou você tem documentos, né, que já suprem essa circunstância, todos esses pedidos? Nesse caso aqui eu falei, não, sim, precisa de prova testemunhal, tá? E se sim, né? Então já respondi o quinto, aí vamos para o sexto. Se sim, quais pedidos da inicial demandam prova testemunhal? Então você tem que se fazer essa pergunta, tá? E colocar aqui no roteiro. Olha, o pedido de adicional de insalubridade em razão de limpeza do banheiro de uso coletivo, sem fornecimento de EPI. Olha, o fornecimento de EPI, ele não precisa de prova testemunhal, porque fornecimento de EPI é a empresa que tem o ônus de comprovar se ela entregou ou não. Então eu falo, olha, ele não usava EPI. O que eu preciso provar na audiência? Preciso dizer que ele recebeu EPI? Não, porque se a empresa não trouxer a ficha de entrega de EPI e a assinatura dele, não tem EPI. Se ela trouxer a ficha e a assinatura, eu só posso levar testemunha para combater aquilo se aquilo for falso. Tá? Mas se ela recebeu, não tem o que falar. Tá? Eu teria que mostrar a falsidade daquele documento. Então,
Insalubridade eu preciso, né, para comprovar a atividade na limpeza recorrente ali daquele banheiro, né, de uso coletivo, mostrar que tinha pessoas, clientes, funcionários, a quantidade de funcionários, a quantidade de clientes. Dano moral em decorrente da coação para retorno ao trabalho durante o período de atestado médico. Precisa de prova testemunhal. Para quê? Para mostrar. O atestado médico ele é documental. Tem que mostrar o atestado médico. Para que a prova testemunhal? Ela estava nesse período trabalhando? Lá, você viu ela trabalhando, ela retornando, né, ao trabalho, ainda que tivesse atestado. A coação pode ser print também do WhatsApp, e aí a gente já não precisaria de testemunha se ela tivesse print da conversa, né, falando sobre isso. Pedido de acúmulo de função também vai precisar de testemunha. Então a gente tem 3 pedidos de testemunha que precisam de testemunha: insalubridade, dano moral e acúmulo de função. Perfil da testemunha ideal e quantas testemunhas são necessárias. Isso vai depender do valor da demanda e o perfil. Aqui, por exemplo, ex-colega de trabalho com maior período simultâneo de relação laboral com o cliente, colega de trabalho que presenciou o retorno ao trabalho em período de atestado, colega de trabalho que presenciou o acúmulo de função não originárias do início do pacto laboral. Esses são os perfis de testemunhas que eu quero. Aí, para que eu faço essa ficha? Justamente para identificar os pedidos, para, a partir de identificar os pedidos, eu poder falar com o meu cliente qual é a testemunha ideal. Eu já coloquei a testemunha ideal. Eu falo, eu quero que tu vá atrás dessas pessoas. Sou eu que vou atrás. É essa pessoa que vai atrás de colegas de trabalho que se adequem a esses requisitos. Pô, ela não conseguiu. Problema dela, tá? Teu também, né? Mas, em decorrência disso, tu já tem aqui, já fizeste teu trabalho, ela foi lá, ela tem que conseguir, né, esses colegas para te ajudar. Não é um trabalho só do advogado. Aí, mas tu já tem aqui a ideal. Ah, se ela não trouxe, a gente vai trabalhar com a testemunha da outra parte. Muitas vezes ela ganha o processo pra gente. Aí agora a gente entra no final, galera. Já tá no final. As perguntas. E as perguntas são decorrentes a cada pedido. Então tem as perguntas do pedido de salubridade, pergunta, não vou fazer tudo junto, né? Eu vou separar. Pedido de salubridade, quais serão as perguntas? Pedido de acúmulo, quais serão as perguntas? Pedido de dano moral, quais serão as perguntas? Né? Então, basicamente é isso que tu vai fazer na audiência de instrução. E aí, como são demandas repetidas, a gente está fazendo aqui a ficha de perguntas de cada pedido. Tem insalubridade por barulho, tem insalubridade por questão de banheiro, tem insalubridade por agentes químicos. Então, a gente tem variações, mas as perguntas, os pedidos vão se repetir, porque tu vai pegar outras demandas de pessoas que limparam o banheiro. Aí tu só vai lá, tu já tem essa ficha pronta, né? A gente está construindo para colocar lá no Trabalhista Raiz para vocês baixarem. A gente vai construindo com calma, vocês vão baixando. Aí eu posso pegar 10 demandas, só vou pegar e copiar e colar, fazer pequenas adequações. Né? E aí eu vou fazer essas adequações de acordo com o estudo que eu fiz. Vocês estudam lá no Trabalhista Raiz para aprender isso. Para identificar alunos de prova, para identificar parte. Vocês estudaram isso, isso daí é tranquilo para vocês, tá? Mas vocês precisam de procedimento para poder isso ficar claro. Então aqui no pedido de insalubridade, por exemplo, a reclamante tinha como atividade de limpeza de banheiro? É uma pergunta óbvia, né, que a gente tem que fazer em relação a isso. Ela sempre realizou essa atividade ou apenas em um período específico? O que eu estou fazendo aqui? Delimitando. Se eu estou falando que era todo o contrato, eu tenho que perguntar para fazer essa prova. Só que eu não posso direcionar. Ah, ela fez todo o contrato? Porque aí eu estaria induzindo a testemunha. Então eu falei, ela fez isso no contrato inteiro, no período específico? Qual era a recorrência dessa atividade? Para a testemunha responder. Ela fala, ah, não, ela fez isso durante todo o contrato. Beleza, pronto, acabou. Tá? Esse banheiro atendia a quem? Clientes, funcionários ou ambos? Pronto. Quantos clientes ou funcionários o estabelecimento atendia diariamente? Qual é a média? Pode perguntar. A reclamante fazia coleta de lixo sanitário, havia contato direto com vasos sanitários. Pode separar em duas perguntas, está em duas perguntas aqui, mas eu fiz direto aqui. Então, acabou. Não tem mais. Esse pedido de insalubridade aí, que pode gerar um valor para vocês aí em 5 anos de 60, 70, 80 mil reais, é isso aqui. Tá? Por isso que eu digo que é uma juntada de documento. Tu faz a pergunta, fez teu trabalho, acabou. O teu trabalho mais assíduo é fazer isso antes para poder dizer ao teu cliente quais testemunhas ideais que ele tem que ir atrás. Porque senão o teu cliente vai aparecer com uma testemunha que é parente dele, vai aparecer com uma testemunha que é amigo dele, vai aparecer com uma testemunha que ele contou a história, vai aparecer com uma testemunha que não ficou lá durante todo o período, não sabe, né, soube de uma situação específica, que ele achou que essa que precisava de prova e não essa da insalubridade, ele não sabe disso aqui. O teu cliente, ele está preocupado, por exemplo, ah, o cara me xingou, eu trouxe uma testemunha para mostrar que ele me xingou. E aí tu fala, pô, mas esse é o valor mais baixo da demanda.
Né? O valor mais alto é a insalubridade, que era todo período, tu ia ganhar 40% do salário mínimo todo período, reflexo e tudo mais. Ele não sabe, então tu tem que instruir quais as testemunhas tu quer que ele leve, tá? Anteriormente. Esse é o trabalho mais difícil. Aí esse aqui, essas perguntas, se tu pegar esse vídeo aí e copiar, pronto, toda vez que tiver insalubridade por uso de banheiro coletivo, tu faz essas perguntas. Adapta para determinadas circunstâncias, né? Do caso concreto, se tiver alguma coisa. Pedido de acúmulo de função e plus salarial. Pô, acúmulo de função, gente, muita gente erra porque ela não entende que o acúmulo de função ele não pode ser desde o início. A priori. Porque se o acúmulo de função é desde o início, significa que ela está recebendo o salário, que ela aceitou aquele valor salarial com as atribuições que foram dadas a ela. Pô. Então ela aceitou desde o início. O juiz vai condenar assim. Falar, olha, considera-se que o salário paga tudo aquilo que o funcionário se atribuiu a fazer no momento da contratação. Então, se ela faz tudo desde o início, não dá para falar em acúmulo de função. Mas se ela tinha uma atividade inicial no meio do caminho, começaram a ser agregadas outras, demitiram gente, ela foi, pronto, a gente consegue identificar um acúmulo aí, porque antes era uma coisa e agora é outra. Tá? Então, houve um acréscimo e ela continuou fazendo aquela atividade e não houve um acréscimo salarial. Pronto, a gente tem aí uma discrepância. Então, o acúmulo vai nessa vertente. Então, quais eram as atividades iniciais de trabalho da reclamante quando ela foi contratada? Você consegue identificar se a reclamante passou a exercer atividades novas durante o contrato de trabalho que não exercia no início? Quais atividades foram agregadas ao dia a dia de trabalho da reclamante? A partir de quando essa majoração de atividades ocorreu? Você sabe o motivo pelo qual essas atividades foram entregues à reclamante durante o contrato? Pode ser, demissão, tá? Essas demais atividades foram cumpridas até o final do trabalho da reclamante com a empresa? Ou seja, ela agregou, mas parou depois, para também definir o período em que vai poder ser cobrado. Definir período também é importante, às vezes a gente esquece o básico. Tá aqui, ela faz essa atividade. Tá, mas quando? Desde quando? Isso é importante para que a gente possa ter a condenação integral. Acabou. Acúmulo. Pedir dano moral decorrente da coação para retorno ao trabalho durante o período testado. Você sabe informar se a reclamante retornou ao trabalho em período de atestado a pedido da empregadora? A pedido? Foi a pedido? Tem que dizer que é a pedido. Que ela voltou porque ela quis. Né? Mas ainda assim, a empresa não poderia aceitar ela ali. Se ela entregou o atestado, a empresa não tinha... Falou, veio para cá, tu não vai trabalhar, vai-te embora. Tá? Ela tem essa atribuição. Quando essa retornou, mas aí eu te coloco, foi a pedido, ainda detinha sinais e sintomas do acidente, essa pessoa foi acidentada. Mesmo com os sinais e sintomas do acidente, não foi liberada do trabalho quando retornou antecipadamente. Então, aqui uma observação óbvia, né? A testemunha tem que ter trabalhado ou ter tido ciência do ocorrido por alguém que estava trabalhando no período do acidente. Então, isso aqui acabou de dano moral decorrente do retorno do trabalho em relação a essa prova. Perguntas prepostas se mantém a mesma. Se ele estiver mentindo pra caramba, tu já vê que ele não vai confessar nada, então para de perguntar e segue para manter a testemunha da outra parte. Né? Então é isso, gente. Está instruído o processo aqui que tem. E o pagamento por fora. O pagamento por fora, ela trouxe prova documental desse pagamento por fora, acabou. Não tem por que fazer pergunta em audiência. Rescisão indireta. E aí a rescisão indireta? Não tem. Eu comprovei a falta grave e justifiquei que a saída era por conta dessa falta grave, ausência de insalubridade, por exemplo, está garantida a rescisão indireta. Então são pedidos que não demandam eu falar, olha, só que a gente tem que tomar o cuidado também para falar com o nosso cliente, porque às vezes ele não tem um linguajar adequado, ele fala, não, pedi para sair, por causa da insalubridade. Aí o juiz parece que só escuta assim, pedir para sair. Pronto, acabou. Pode gerar um pedido de demissão ao invés de uma rescisão indireta. Tem que tomar esse cuidado de cuidar do nosso cliente para que ele tenha o linguajar adequado e a gente não tenha que combater num recurso essa leitura ruim que o juiz pode fazer. Vamos para os outros dois, tá? Facilzinho. Poxa, eu fechei, ó. Fechei um errado. Tá, vamos para que está aberto aqui, que aí até eu abri o outro, tá? Achar onde está o outro processo. Ou será que é a mesma coisa? Não pode ser. Eu acho que é, gente. Deixa eu ver. Não. Já achei. Espero não ter falado o nome dos clientes. Bora lá. Estamos em outro processo aqui. Reconhecimento do vínculo empregatício, rescisão indireta do contrato de trabalho, diferença salarial em razão da irredutibilidade, descanso semanal remunerado, hora extra, adicional de hora extra, vai para rescisório.
Necessidade de prova testemunhal. Está aqui os parâmetros da acordo. Necessidade de prova testemunhal. Sim. Quais pedidos da inicial demandam prova testemunhal? Reconhecimento de vínculo, né, ônus da gente, exceto em caso de doméstica, comprovou a prestação, o ônus é investido, mas ônus da gente, reconhecimento de vínculo, pedido de repouso semanal remunerado, tem que mostrar que ela trabalhou no domingo, e uso de hora extra. Tá? Qual o perfil da testemunha ideal e quantas testemunhas? Ex-colega de trabalho, com maior período simultâneo de relação de trabalho com a cliente. Quase sempre vai ser esse perfil. Colega de trabalho que pode confirmar a relação de trabalho e as jornadas trabalhadas. A relação, porque a gente vai comprovar reconhecimento do vínculo, então eu preciso mostrar como era a relação de trabalho, né? E aí, pedido de reconhecimento do vínculo. Esse vai ser o pedido, só essa semana acho que a gente fez 5 demandas com pedido de reconhecimento de vínculo. Aí tu pega essas perguntas, eu alterei, dos 5 casos, eu alterei em 2, acrescentando ou excluindo alguma pergunta por prova documental, por existir prova documental, ou balizando por conta do caso concreto. Mas as demais eu pude replicar. Então vou ler para vocês aqui, mas vocês vão ter tudo isso no acesso no Trabalhista Raiz, tá? Então, quando o reclamante começou a trabalhar na empresa? Definido a data inicial para poder garantir a habitualidade depois. Então, eu boto parênteses aqui. Isso aqui é para provar a habitualidade. Tá? Quais dias da semana o reclamante trabalhava para a empresa? Também estou falando de habitualidade. Até quando o reclamante elaborou na empresa? Habitualidade. Alguma vez o reclamante enviou terceiros para fazer. Mas, claro, a habitualidade ela é uma soma. Ah, uma pergunta: por que está fazendo de novo? Pô, estou falando início e fim, né? E como é a frequência dentro desse início e fim, não dá para determinar a habitualidade só com uma pergunta. Tá? Alguma vez o reclamante enviou terceiros para fazer esse trabalho sem autorização da empresa? Mandei outro sem a empresa saber, sem pedir autorização? Pessoalidade, está falando de pessoalidade. O reclamante precisava comunicar previamente qualquer ausência? Também estou falando de pessoalidade, subordinação. O reclamante cumpria a jornada de trabalho diário? Quais os horários de chegada e saída do reclamante do trabalho? Subordinação jurídica. Se faltasse, precisa justificar a empresa? Subordinação jurídica. Existem cobranças por horário, metas ou produtividade? Subordinação jurídica. Cumprir ordens e regras da reclamada? Subordinação jurídica. Então, percebam que aqui não tem onerosidade, perguntas de onerosidade e nem perguntas de... A gente colocou pessoalidade, habitualidade e subordinação jurídica. Tá? Mas perguntas de onerosidade não estão. É esse outro requisito. Por quê? Porque normalmente a onerosidade vem de prova documental. Tá? Mas pode vir na ficha lá, pode vir de testemunha também a onerosidade, quando a pessoa recebia por espécie. São situações mais raras hoje em dia em relação a isso. Tá? Pedido de hora... Aí acabou. Acabou, gente. Acabou. Reconhecido o vínculo de emprego. Bora pra cima. Deixa o juiz julgar. Acabou, não tem mais o que fazer. Pedido de hora extra, que esses pedidos, olha, eles servem para hora extra, intrajornada, interjornada, esses pedidos já, essas perguntas de instrução servem para hora extra, intrajornada, interjornada, adicional noturno e repouso semanal remunerado. Olha só que loucura. Que horas o reclamante costumava iniciar o trabalho? Pronto. Coloquei a data de início do jornada. Que horas em média encerrava a jornada? Fim. O reclamante fazia intervalo para a refeição? Vai ter desconto nesse período? Não, não fazia, então é direto, conta tudo. Tem desconto porque tinha intervalo de intrajornada? Então elimina. Tá? Elimina essa contagem e não pode cobrar intrajornada. Não tem desconto, cobra intrajornada e isso aqui vira jornada de trabalho. Qual era a duração desse intervalo? 1 hora, 20 minutos? Estou aperfeiçoando. Ah, fazia. Não é suficiente, precisa saber quanto. Quais dias da semana o reclamante trabalhava nessas jornadas? Existiam dias com jornadas diferentes? E aqui, quando eu falei quais dias, é para quê? DSR, trabalhava domingo também? Como é que funcionava? Tinha folga, não tinha folga? A pessoa vai falar, porque até então ela estava falando só das horas. Existiam dias com jornada diferente? Sim, essa jornada era até segunda a sexta, sábado, domingo era outro. Tá? O reclamante sempre trabalhou nessa jornada ou existiam períodos com jornada diferente? Não, sempre foi nessa jornada. Não, foi no período inicial, depois mudou. Aí eu refaço as perguntas. Nesse período que mudou, qual era a jornada inicial? Qual era a jornada final? Percebe? Estou dando período, parâmetro, alterações. E a partir disso, eu só vou olhar e falar, se isso aqui é jornada vai para a noite, tem adicional noturno. Se essa jornada aqui termina muito tarde, começa muito cedo, tem interjornada. Então são só essas perguntas. Não é difícil instruir. Isso aqui é absurdo, tá? Isso aqui tudo vocês vão ter lá no Trabalhista Raiz para copiar e colocar. Acabou, não tem mais pergunta a fazer. Foi reconhecimento, aí tinha repouso semanal remunerado e hora extra. Mas essas perguntas suprem tudo isso. Tá? Acabou. Então, uma audiência difícil? Não. Aí os outros pedidos, Guilherme. Quais os outros pedidos? Bora lá.
Diferença salarial em razão da irredutibilidade salarial. Pô, se ele recebeu um salário, era um valor, e diminuiu, se eu falo que diminuiu ainda que eu não tenha documento, é ônus da empresa, da outra parte, comprovar que pagou. Então é ônus dela, não precisa fazer pergunta. Rescisão indireta, a mesma coisa. Eu já fiz a prova das faltas graves. Diminuição de salário, que eu não preciso nem de testemunho, e as outras de hora extra, descanso semanal remunerado, eu fiz testemunhal de forma testemunhal. Encerrada a instrução desse processo também. Bora instruir outro processo. Qual outro processo? Da gravídica. Estabilidade gravídica, multa convencional, abono do PIS, verba rescisória, seguro-desemprego, período de estabilidade ali, né? Projeção do aviso prévio, rescisão indireta. Tem prova testemunhal? Não. Acabou a instrução. O processo trata apenas de matéria de direito. Ainda botei observação aqui, porque se não for eu para fazer o processo, a pessoa já está. Os documentos anexados pela parte adversa são documentos que aparentam ser verdadeiros, porém não deter condão de interferir nas pretensões da autora. Ah, tá, perdão, não é por causa da parte. Não tem testemunha esse aqui, tá? Não precisa de testemunha. Por que eu botei isso? Porque o juiz intimou a gente para falar o seguinte: ei, se manifeste sobre o documento da parte adversa. Era, sei lá, contrato social, RG, extrato de pagamento, um pagamento que realmente foi feito. Então, assim, não tem o que impugnar. Se ele falar, olha, você não impugnou, né? Porque o juiz não leu o processo. O juiz, quando ele chega lá, ele não leu o processo ainda. Aí ele vai ler na audiência. Aí ele chega na audiência, ele vai ler, pô, tu não impugnou. Então tu tá concordando com a parte contrária. Eu falei, não. Aí eu já deixei a mensagem aqui, olha, a gente não está concordando com nada, a gente está concordando que a gente não impugnou a documentação, mas ela não tem nenhum condão de suspender, extinguir, né, ou impedir qualquer pedido da pretensão da autora. Então é por isso que não teve impugnação. São documentos válidos, reais, né, e o que a gente está pedindo é a diferença. Não tem aquilo que está ali comprovado de pagamento não está interferindo naquilo que está sendo cobrado. O que está sendo cobrado é a diferença, é a ausência de FGTS, né, que fez a gente conseguir a rescisão indireta dessa pessoa. É o abono de PIS que não foi recolhido recebido porque a pessoa não fez a informação adequada sobre as remunerações. Né? É a estabilidade gravídica que é comprovada documentalmente pelos exames, né, do período aí da gestação. Então aqui a rescisão indireta era baseada na ausência de FGTS de 5 anos. Então aqui só é matéria de direito. Então não tem testemunha. Então às vezes vocês vão parar para fazer a instrução e falar não tem testemunha. Pronto. Só tenho que ir lá por mero formalismo. Tá? O que a juíza perguntou para ela? Ah, saiu por quê? Ela explicou as circunstâncias. Né? Porque a juíza queria definir se ela não tinha pedido demissão, por exemplo. Mas a rescisão indireta, por exemplo, quando a gente faz aqui, a gente já ensinou isso aqui, já ensinei gratuitamente para vocês aqui nos vídeos, a gente manda a notificação, né, digital mesmo, coloca no processo, então não dá para dizer que foi um exercício de pedido de demissão, porque não tem cargo de pedido de demissão, e tem um exercício regular da rescisão indireta, seja com o processo, seja com a notificação anterior. É isso que é instrução, gente. Por isso que não é para vocês ficarem estressados em instrução. Vocês vão ficar entediados de tão bons e tranquilos que vocês vão viver esse momento. E se tu ficar nervoso, tu tem um roteiro para seguir. Segue, faz a pergunta, porque isso é o mais importante. Não é ficar, eu vou descredibilizar a testemunha da outra parte. Às vezes é a testemunha da outra parte que vai te dar a prova. Boa parte das vezes é assim. Às vezes o juiz vai fazer essas perguntas, porque ele já sabe. O juiz já sabe, pô. Vocês viram perguntas aqui, reconhecimento de vínculo de emprego. Ele já sabe, ele vai fazer. Só que às vezes ele esquece uma ou outra. Aí tu vai riscando, opa, essa ali não fez. Aí eu vou lá e faço. Aí ele fala, esse cara tá atento. Né? Aí o juiz não quer trabalhar, ele fala assim, faça suas perguntas aí. Aí tu já faz tudo, aí faz tudo. Entendeu? Construiu a prova. Quando tinha que construir. Fechado, audiência de instrução, roteirizada. Esses roteiros e o roteiro de perguntas vão ser incluídos no Trabalhista Raiz. Provavelmente está vendo esse vídeo, já está por lá. Tá? Mas além disso e muito mais que isso, vocês têm aulas lá sobre audiência de acordo, como fazer, como definir os valores. Vocês têm aula de cálculo trabalhista absurda para aprender a usar o PJE Calc, para poder calcular as demandas de forma adequada, perfeita, alinhada, fazendo com que a demanda de vocês, né, tenha mais segurança, mais solidez. Vocês têm a aula de audiência de instrução, tem a aula de inicial, que é quem ajuda, porque com a inicial feita, o cálculo feito adequado, isso aqui vira fácil. O problema é que quando vocês têm uma inicial ruim, um cálculo ruim, aí obviamente que na hora de instruir, definir valor de acordo, vai ficar uma merda. Tá? Então, para que seja tudo bom, tem que partir lá do início. E tudo isso vocês aprendem no Trabalhista Raiz. Quando tiver a mentoria do Start, muito mais, né, a estruturar. E olha como isso faz com que o dia a dia fique leve, mais organizado. Né? As audiências da semana que vem
já fiz na semana agora. Aí a gente consegue entrar em contato com o cliente e fazer com que ele consiga uma testemunha ideal, para que tu não perca esse processo. Porque às vezes vocês têm um processo na mão, aí o cliente aparece com uma testemunha aleatória, tu fala, putz, eu não falei com ele, cara. E aí, com esse roteiro, fica difícil tu não falar, porque tu fez o roteiro das audiências da semana seguinte, ou de 2 semanas, vai falando com os clientes, olha, eu quero esse tipo. Às vezes o cliente diz que nem tem testemunha, quando fala, olha, eu preciso, sem essa testemunha, tu vai perder 40 mil reais. Como é que tu pode falar isso? Porque tu já fez o cálculo da demanda. Aí, e é só isso que ele vai responder, porque ele tem um mistério na cabeça. Quando tu fala, não, eu preciso para ela responder essas circunstâncias aqui, tá? Tu consegue achar? Ah, consigo. Acabou. Tá bom? Então, aí ele consegue, ele vai lá e faz, porque tu dividiu com ele, não ficou no mistério, tá? E a testemunha também não ficou nesse mistério. Às vezes a gente até conversa, pô, vamos lá, você só vai falar a verdade, você só vai dizer aquilo que você tem ciência, o que não souber, diga que não sabe, você vai responder perguntas só para definir realmente se ele fazia essa atividade. Aí fala, é isso, pensei que eu ia ter que decorar uma história. Não, não tem nada disso, tá? Então, isso aí faz com que vocês tenham um regular sucesso, tenham um retorno financeiro, uma tranquilidade, tá? E é isso que eu espero estar trazendo para vocês em todas as semanas. Qualquer coisa, sugestão, pedido, só mandar.